Os torcedores. Aqui tem um bando de louco. André Crespo, 2009. Acrílica sobre cartão. Dizem os idiotas da objetividade que torcida não ganha jogo, pois ganha. Nelson Rodrigues. Não existe como medir o amor do torcedor corintiano. Há muita devoção, entrega, paixão. Tanto sentimento envolvido que não há palavras para explicar. Loucuras e sacrifícios pelo Corinthians. São tantos que seriam necessárias inúmeras páginas para fazer jus e narrar todos os fatos, dos mais simples aos mais espetaculares. Explicação para indescritíveis sentimentos que podem estar no fato de que o torcedor corintiano já é torcedor antes mesmo de nascer. Muitas vezes, enquanto chuta a barriga da mãe, o pequeno torcedor é envolvido pelos gritos da torcida do pai. Se há gol, então, parece que ele mesmo, ali de dentro da barriga, foi quem marcou. Quando nasce, outra coisa não poderia ser senão um devoto do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Apaixonados, torcedores superam tudo. Torcedor é, ao mesmo tempo, triste, feliz, jogador, artilheiro, goleiro, técnico. É aquele que grita, se cala, viaja, invade e nunca abandona o time. Essencialmente, o torcedor corintiano é aquele que ama, tem esperança, sofre e faz muitos sacrifícios. Lourenço de Affera, em seu livro Coração Corintiano, expressa assim: o Corinthians sem o torcedor seria um Boeing sem turbinas, um navio sem lastro e sem leme, uma ponte de aço cortada ao meio entre duas margens de rio. Não teria sentido, nem nome, nem nada. Simplesmente não seria o Corinthians paulista. Coração Corintiano, Lourenço de Affera, Fundação Nestlé de Cultura, 1992. Livro esse que já foi lido aqui no canal. E se você quiser acompanhar ele na íntegra, é só procurar a playlist Coração Corintiano. O torcedor corintiano é único, igual, impossível. Na história do Timão, alguns se tornaram ícones. Dona Elisa foi uma torcedora símbolo. Dizia: quando eu morrer, só quero uma coisa, que a bandeira do clube cubra meu caixão. Minha alma pertence ao Corinthians. Também em Coração Corintiano, de Lourenço de Affera. Ela nos deixou aos 77 anos. Foi, mas deixou seu nome marcado para sempre na memória do clube e de todos os corintianos. Dona Elisa conhecia muita gente, torcedores, dirigentes, jogadores. Chegou mesmo a apertar a mão de Antônio Pereira, como contou Lourenço de Affera. Que honra! Em sua época era amiga de todos, segundo contam. Sua face escura era só sorrisos, quando encontrava-se com outros torcedores, quando ia aos jogos, via os amigos, quando, enfim, vivia a vida que mais sentido lhe fazia, a vida do Corinthians. Elis Alves, do Nascimento, deixou saudades. Saudades também deixou Tantan, o Francisco Pittiotti, pai da Tânia Pittiotti, que hoje cuida com carinho dos troféus do clube. Tantan tinha memória invejável. Era capaz de citar jogos com resultados e datas sem errar. Sabia tudo sobre o Corinthians. O Timão era tudo para ele. Tânia, sua filha, confirmou que ele chegou a mudar a data de seu casamento 5 vezes para não perder um jogo do amado time. Entre os jogos, um Corinthians e Fluminense em 12 de março de 1947. Um jogo do amado time. Entre os jogos, Sim, já foi. Tantan nasceu em São Paulo em 6 de janeiro de 1915 e nos deixou em 6 de agosto de 1980. Dona Elisa e Tantan representam o bem e o Corinthians. Chico Mendes e o cego Didi, que iam ao campo e não perdiam um jogo do Corinthians, são a imagem do clube. Do mesmo modo, são a imagem do clube os milhões de torcedores alvinegros desse país. E para você sentir como o Corinthians é representado pelos seus torcedores, vamos reproduzir algumas histórias. Além das histórias dos próprios autores e de alguns convidados, 20 histórias entre tantas recebidas foram selecionadas para esse livro. São histórias que, de algum modo, fazem parte da sua. Afinal, o Corinthians é a união da vida de todos os seus torcedores. Sem título. Ivaldi Granato, 2003. Digigrafia sobre papel Rives. Mais um corintiano, graças a Deus. Marco Piovan. Fevereiro de 1966. Dona Yolanda, minha mãe, chamou meu pai para contar a novidade. Estava grávida do primeiro filho, ou seja, eu. Seu Fernando, ao receber a notícia feliz da vida, disse a queima-roupa: graças a Deus, mais um corintiano. Tenho certeza que a partir desse dia, ainda de dentro do ventre da minha mãe, iniciei a minha paixão e adoração pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Claro que eu não consegui entender muito bem o que o locutor falava através do rádio, ainda mais naquela época em que as comunicações no país engatinhavam.
mas podia sentir a emoção do meu pai a cada gol marcado, ou perdido pelos grandes ídolos da época. Eu ainda não pulava e nem gritava, mesmo porque o espaço era um tanto reduzido, mas conseguia demonstrar minha alegria ou aflição através dos pontapés que ensaiava lá dentro. Durante os meses que se seguiam, minha vontade era de sair logo daquele lugar, que apesar de acolhedor, me privava de conhecer aqueles jogadores que embalavam as tardes de domingo do meu pai. Eu queria muito ver o Timão. Chegou a data tão esperada e escolhi o dia certo para estrear nesse mundo, um domingo à tarde, 25 de setembro de 1966. Jogavam Corinthians e Prudentina. O adversário, porém, pouco importava, pois a minha única e grande vontade era de ver o Timão, com seu manto alvipreto, disputando uma partida no gramado do Pacaembu. Mas ver essa primeira luta, contudo, não foi fácil. Aliás, aprenderia logo essa lição. Nunca a vida do Corinthians seria fácil. Minha mãe, por exemplo, reclamar das dores do parto, ouvia do meu pai: tenha um pouco de paciência, espera o jogo do Timão terminar que te leva para o hospital. Não deu outra, esperou o jogo terminar. Meu pai, ao ver mais uma vitória do Corinthians, 3-2, resolveu levar logo a mama para parir este corintiano que vos escreve. O final da história foi apenas a vitória do Coringão. Meu pai, um misto de preocupação e contentamento, levou minha mãe ao hospital naquele dia, mas acabei nascendo mesmo no dia 26. Salve Corinthians e São Jorge. Nunca é tarde para ser corintiano. Newton César. Corintiano já nasce corintiano, é o que se diz. Mas não nasci corintiano. Se nasci, não me lembro. E ninguém me contou. Nas lembranças da família, nada de fotos de eu bebê vestindo o uniforme do Corinthians. Tampouco tenho alguma foto jogando futebol. Eu era mesmo ruim com os pés, verdade seja dita. Mas no gol, nesse até que eu me saía bem. Só que o futebol sempre foi apenas uma brincadeira. Eu nunca levei o futebol a sério quando garoto. O que me lembra do Corinthians, quando eu ainda era um rapazinho de 7, talvez 8 anos, é do meu pai levando a família toda ao Parque São Jorge. Naquela época, sócios do clube, nossos domingos viravam uma festa. E eu festejava muito naquelas piscinas. A alegria em ir para o Corinthians aos domingos não durou muito. 2, no máximo, 3 anos. Nós nos mudamos e depois disso o único contato que tive com o Corinthians foi ver o meu pai torcer, gritar de alegria quando o time ganhava ou disfarçadamente chorar de tristeza quando perdia. Foi tudo. Na minha infância, adolescência e mesmo já adulto, não acompanhei o nosso glorioso e todo-poderoso Timão. Que pena. Não obstante, quis o destino que eu voltasse as minhas atenções ao clube de infância. O Marco Pelvan, grande amigo, me convidou para fazer esse livro junto a ele. Pronto, feito um jogador, entrei em campo e me atirei de cabeça. Você está lendo esse livro, portanto, acho que marcamos, eu e o Marco, um belo gol. Me redimi com o Coringão, graças ao Marco e também a outros amigos corintianos. Me tornei ou voltei a ser um corintiano digno. Glauco, mais um bom amigo, mostrou-me muito sobre o Corinthians. Deu-me o privilégio de assistir sua coleção inteira de vídeos. Isso só para falar pouco. O Corinthians, na verdade, foi a minha vida em quase um ano inteiro de produção desse livro. E se existe uma maneira bonita de se descobrir ou redescobrir um time, é pesquisando e conhecendo a sua história. A cada leitura, a cada linha que eu escrevia, meu coração se tornava mais e mais corintiano, graças a Deus. Pensei, nunca é tarde para ser corintiano. Afinal, 100 anos de história, embora pareça pouco, é só o início de muitos anos de história que ainda virão. Eu, o Vladimir e o Matheus. Glauco Pereira Barranco, corintiano, graças a Deus. Quero ressaltar de início a honra de poder participar dessa obra singular no ano do centenário glorioso do Esporte Clube Corinthians Paulista. E agradecer esse espaço para deixar eternizadas duas lembranças minhas, ligadas à paixão de todos nós, o Corinthians. A primeira remonta ao ano de 1983, 11 anos de idade, durante umas férias na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Quando recebemos no hotel onde estávamos hospedados a visita do eterno lateral esquerdo e camisa 4, Vladimir Rodrigues dos Santos, tendo no qual seu filho Gabriel com apenas 1 ano de idade. Referida visita se deveu à amizade e ao patrocínio que meus amigos Chinin e Gerson, na época, proprietários da marca Chiton, mantinham com alguns jogadores do Corinthians, entre eles o próprio Vladimir.
Passados os primeiros cumprimentos e a catarse de ter alguém tão importante por perto, seguimos para uma empresa em Ribeirão Preto, onde Vladimir seria homenageado. Importante ressaltar que corria o mês de fevereiro e já estávamos em Ribeirão Preto, desde as festas de final de ano, e portanto o sol forte daquela região já havia dado as caras como há muito não acontecia. Imagine vocês quão queimado de sol eu me encontrava. Pois bem, iniciada a cerimônia de homenagem, estando todos nós, adultos e crianças, sentados na enorme mesa da principal sala de reuniões da empresa, levanta-se o presidente e se dirige à minha cadeira, desfiando palavras de elogios ao querido Vladimir. Coloca as mãos em meus ombros e brada: "Belo filho, hein, Vladimir?" Silêncio geral. Na sequência, levantou-se meus queridos e saudoso pai Oduval do Barranco e, repreendendo o presidente, disse: "Opa, esse não, presidente, esse é meu filho." Foi assim que por poucos segundos passei por filho de um dos maiores ídolos da minha vida e que vestiu a camisa do Corinthians mais que qualquer outro jogador. Obrigado, Vlad. A segunda lembrança, e não menos marcante, se deu no dia 8 de fevereiro de 1997, um sábado. E foi assim: naquela manhã no bairro de Moema, me preparava para mais um dia de muito tênis no Yacht Club Paulista, na região da represa de Guarapiranga, quando, ouvindo na rádio Jovem Pan AM o programa No Mundo da Bola, do jornalista Flávio Prado, a programação foi interrompida abruptamente e veio a notícia: morreu Vicente Mateus. Parei tudo o que estava fazendo, uma tristeza profunda me atingiu. Imediatamente entrei em contato com a rádio e obtive informações de que o féretro seguiria para a Assembleia Legislativa no Parque do Ibirapuera. Não tive dúvida, coloquei a camisa da querida Gaviões da Fiel e rumei para a Assembleia para encontrar, ainda que fosse pela última vez, o eterno presidente, aquele que mais soube traduzir em atos a paixão corintiana. Adentrei o amplo hall monumental do Palácio 9 de Julho e o corpo do nosso eterno presidente acabara de chegar. Lembro-me bem. Me aproximei e parei sobre o vidro do caixão que deixava à mostra seu nariz proeminente. Rezei por alguns minutos e na saída pude prestar condolências à nossa também presidente viúva Marlene. Mateus, ao lado dela, duas amigas a amparavam. Nossa querida presidente e viúva Marlene Mateus. Ao lado dela, duas amigas a amparavam, nada menos que as famosas Lolita Rodrigues e Nair Belo. Encontrei nesse ato particular e solitário a maneira de prestar minha derradeira homenagem ao seu Vicente, aquele que por mais tempo comandou o nosso querido Corinthians. Foram exatos 15 anos de pura dedicação, 1959 a 61, 1972 a 81, 1987 a 91. Descanse em paz, presidente Mateus. Naquele dia não teve tênis. The English Corinthians, Mark Fanson e Stuart Huff. Os ingleses corintianos. Antes da nossa viagem a trabalho para São Paulo em outubro de 2008, seguimos o conselho de um jornalista e comentarista local, sugerindo que se a ideia fosse ter uma experiência para o resto da vida, deveríamos ir a um jogo do Corinthians. E foi isso que fizemos. Numa tarde úmida de sábado, Stuart e eu fomos ao estádio do Pacaembu assistir ao nosso primeiro jogo do Corinthians. Não importava contra quem eles estavam jogando. Nunca importa, né? A gente vai pra ver o Coringão. Aquela seria a experiência que marcaria as nossas memórias para o resto da vida. A paixão, a excitação e o amor eram evidentes nos torcedores. Como torcedores fanáticos dos times locais das nossas cidades Coventry e Nottingham, na Inglaterra, sabemos bem o que um torcedor sente com os altos e baixos de seu time. As duras batalhas durante um campeonato, a escalada para a primeira divisão. Mas para um corintiano que tem sangue preto e branco correndo nas veias, será que isso tudo realmente importa? Tanto eu quanto o Stuart passamos a recomendar a todos os torcedores de qualquer time que assistam ao jogo do Corinthians antes de deixarem o planeta Terra. Nenhum outro time ou estádio conseguiria reproduzir o que vimos ou o que ouvimos, a ponto de quase chorarmos de tanta emoção. E olha que somos adultos. Os corintianos nos receberam como verdadeiros amigos. A caminho do estádio durante a partida e até mesmo quando estávamos voltando para o hotel. Essa nossa experiência já foi contada mais de 100 vezes para os nossos amigos e familiares. E não vemos a hora de voltarmos a São Paulo, dessa vez como torcedores adotados pelo Corinthians paulista.
Eu nasci corintiano. Áureo Gomes Monteiro Júnior. As lembranças da tenra infância aparecem em pequenos relances. Depois que crescemos, chamamos de flashes. Não tenho muita certeza, mas acho que devia ter uns 3 anos e me lembro claramente de uma grande bandeira alvinegra tremulando de muito barulho, gente animada, festa. Também pudera. Aqueles anos foram muito agitados para todos os corintianos. Nasci no ano da invasão, um momento ímpar, a maior marcha esportiva de uma torcida na história mundial. Muita energia concentrada e paixão à flor da pele. Num país cheio de contrastes e seus bloqueios políticos e ideológicos, o futebol mobiliza as pessoas simplesmente pela paixão. O título não veio, mas a semente estava fortemente plantada, era questão de tempo. Meu pai e meu padrinho acompanhavam avidamente o desenrolar dos campeonatos, morando em Presidente Prudente, a mais de 500 quilômetros da capital. Sempre que podiam, iam a São Paulo e vivenciavam a emoção dos jogos. Sei que em 1977 aconteceu um momento mágico e o título foi conquistado em 13 de outubro, um dia após o meu primeiro aniversário. Comemorei um ano nas prévias do título de 1977. Com certeza, aquele aniversário foi muito comemorado e marcou forte na minha história um sentimento de luta e principalmente resiliência, características dessas indissociáveis do povo corintiano. Para mim, ser corintiano é como respirar. Não é uma atitude consciente, acontece naturalmente. A gente respira e vive. A gente é corintiano e é feliz. A superstição, o casamento e o Corinthians. Celso Gama. Graças a Deus nasci corintiano. Assim como tenho o mesmo nome do meu pai e do meu avô, herdei deles também o mesmo time de coração. Avô, pai, tio, primos, todos nós corintianos. Vale registrar que por um acidente chamado Pelé, um outro tio e por consequência seu filho acabaram sendo santistas. Que dó. Bom, pois como bons fregueses, crescemos sempre tendo que zoar dentro de casa. Por contingências da vida, meu primo Eduardo, que não era o santista, e eu crescemos juntos e nos separamos no início da adolescência, nos reencontrando na única situação que poderia nos unir quando já éramos adultos, os jogos do Corinthians. Seja no salão de festas do Morumbi, onde sempre ganhamos o que disputamos de campeonato, ou em casa, no Pacaembu, o jogo do Corinthians era um momento de reencontro da família, local e hora do meu avô lá no céu ver seus netos juntos, como dizia minha avó, contente quando sabia dos encontros. E nosso aproveitamento juntos no estádio era sensacional. Quando os dois iam juntos, não tinha derrota do Timão. O único jogo a que assistimos juntos e que não deu vitória foi a fatídica derrota para o Sport na final da Copa do Brasil de 2008. Mas até hoje acho que se tivéssemos ganho aquele título, o sucesso que tivemos no Calvário do Brasileiro da Série B e nos títulos fenomenais de 2009 não teriam acontecido. Assim não se pode considerar aquela perda de toda má. Estávamos ainda pagando nossos pecados. O fato é que com a gente no estádio não tinha derrota. Vimos todas as vitórias do título de 2005, com os shows de Tevez no Pacaembu, as vitórias na Libertadores de 2006, até o dia que precisei viajar e não pude ir ao estádio contra o River. Deu no que deu e nunca me perdoei por não estar lá. No Calvário de 2007, o time conseguiu ser o pior que já vi. Mesmo assim, estávamos lá assistindo aos jogos que davam, cantando que não podíamos abandoná-lo e o quanto era grande nosso amor pelo Corinthians. Estávamos no salão vendo Betão desencantar e fazer o gol da vitória, da esperança contra os fregueses da Vila Sônia. E no contexto daquele maldito campeonato, chegamos ao dia do jogo contra o Vasco. Era o tudo ou nada, ou como se diz no poker, o all-in. Se ganhássemos, estávamos salvos da maior vergonha da história de 100 anos do time. Era a chance de provar que a nossa superstição daria certo. Juntos não víamos o Corinthians perder. Na porta do Pacaembu, a namorada do meu primo liga para ele. Devido a uma confusão que ele havia feito, ela precisava que ele fosse encontrá-lo naquela hora. Não tinha saída. Era o jogo do Corinthians ou o relacionamento deles. Nós, os amigos, não acreditávamos. Na porta do estádio, aquilo só poderia ser um sinal de zica pura. Fizemos de tudo para não deixar ele ir. Eu e todos os nossos amigos avisamos. Mudar essa dinâmica agora não vai ajudar, isso vai dar merda. Ele disse que não tinha saída e foi. Quase torcendo o pescoço dele, eu disse, pelo menos saia de lá com o casamento marcado. Sem o meu primo, o Timão foi para o inferno naquela noite. Aquela maldita noite onde perdemos para o time do Vasco.
onde amaldiçoamos o time cruzmaltino e os condenamos a viver o mesmo inferno que nós. Nossa, mas eles viveram muito mais, hein? Puxa vida. Aquela noite onde deu para se ouvir o arrastar dos pés de todos na saída mais triste que o Pacaembu já viveu. Um silêncio que até hoje ensurdece a alma de quem esteve lá. No fim de semana, fui para o Rio de Janeiro, a fim de ficar longe do jogo contra o Grêmio. Por maior que fosse a esperança, a ducha de água gelada no Pacaembu já anunciava o que viria. Domingo de manhã, o Rio em festa pela anunciada queda do Corinthians. Não aguentei, liguei para o meu primo, peguei a primeira ponte aérea para São Paulo, desembarquei na casa de um amigo nosso, só corintianos. O sofrimento dos primeiros minutos, quando levamos o gol que selaria nosso destino, ao desespero no minuto final, com o empate fechando a conta, e os ataques inúteis para o gol da redenção. Olhávamos todos para o meu primo e o culpávamos. E ele nos prometeu que depois daquilo ia se casar e que tinha certeza que isso ia fazer o Timão voltar. Um pouco depois, em janeiro, o casamento foi marcado, dia 25 de outubro. A fatídica Série B rolou. A cada jogo a torcida lá, apoiando e gritando. No jogo que não fomos, contra o Bahia, a única derrota em casa. Caramba. Mas estávamos juntos, vendo o Timão lá, cumprindo seu calvário, se reencontrando com sua torcida, expurgando seus demônios. E chegou no dia do casamento do meu primo, no outro jogo que não poderíamos ir. Corinthians e Ceará, o jogo da volta. A festa armada no estádio e todos os amigos impedidos de estarem por causa do casamento daquele que havia nos abandonado na porta do Pacaembu, prometendo que por causa daquilo se casaria. Não posso negar que fizemos muita força e se considerou muito irmos ao estádio antes da cerimônia. Mas um apelo geral da noiva no último minuto mais uma vez impediu a entrada do meu primo no Pacaembu. Nossa. E como se tudo fosse uma armação maior, cumprindo a promessa que ele havia feito depois da queda, no dia do seu casamento, o Corinthians voltaria. Confesso que doeu ter que ver muito daquela festa pela TV. Mas foi um alívio, uma alegria tão grande que a festa de casamento foi uma extensão da celebração, onde nós pagamos os pecados e fizemos de tudo para comemorar. O hino tocado, a música Portão sendo executada pela banda, cantamos e comemoramos o casamento e a volta do Corinthians para o seu devido lugar. Sem querer, meu primo conseguiu se redimir comigo e com os amigos, diminuindo um pouco da culpa que sempre vai carregar pela queda do Corinthians. Depois disso, assistimos juntos às finais do Paulista e da Copa do Brasil, no Pacaembu. Vimos na casa dele, ao lado da sua esposa, o título sendo tomado do time que entregou o jogo para cairmos, na mesma Porto Alegre 2 anos antes, lavando nossa alma. Ainda acho que 2007 e 2008 são 2 páginas negras na nossa história. Mas talvez, como na vida, precisamos passar por momentos negros para que tudo dê certo no fim. Foi assim comigo e com meu primo, foi assim com o Corinthians. Graças a Deus, no final deu festa. O campeão voltou. Corintiano no altar, Renato Rosa. Minha história de amor pelo Timão foi demonstrada dia 7 de janeiro de 1995, dia do meu primeiro casamento. Subi ao altar vestido com a camisa do Corinthians. Uma camisa da época do primeiro título brasileiro. A camisa estava nova, porque a separei e durante todo o tempo eu mantive guardada para usá-la somente no dia do meu casamento. Eu era a atenção da cerimônia, óbvio. Chamei mais atenção que a noiva. No altar estava vestido de calça preta, camisa do Timão e terno. Não bastasse a meia, era um meião que havia conseguido com o Marcelinho Carioca. Na festa de casamento, na hora da valsa, os convidados escutaram um remix com o hino do Timão. Todos aplaudiram de pé o momento diferente da valsa. Aplaudiram de pé como eu sempre aplaudo de pé o meu Timão, com vitória ou sem vitória. Fica, Rivelino. Álvaro de Oliveira. Na década de 1970, o Rivelino era uma das grandes estrelas do Corinthians. Mas como o futebol sempre foi envolto por muita paixão, nem o dono da patada atômica era unanimidade. Parte da torcida queria a permanência do craque no clube e outra parte desejava sua saída. Meu pai, o corintiano mais roxo que eu conheço, estava do lado dos que preferiram que Riva ficasse. E deu um jeito de expressar sua opinião. Pediu ao cartazista da empresa onde trabalhava para fazer uma grande faixa com os dizeres "Fica Rivelino". O Corinthians jogaria poucos dias depois no estádio do Pacaembu.
Depois o Benedito, meu pai, bolou um plano para poder estender a faixa para o maior número de pessoas possível no estádio. Aproveitou que o segurança da entrada da imprensa do Pacaembu o confundira com um repórter da Rádio Cultura de São Paulo. Naquele tempo a segurança não era tão rigorosa como a de hoje. E entrou pelo acesso que desemboca direto no gramado. Para estender a faixa, que era comprida, precisava da ajuda de mais uma pessoa. Quem foi a escolhida? A Maria Zenaide, minha mãe. Ao contrário do meu pai, era tímida, coitada. Postadas atrás de um dos gols, eles levantavam a faixa e metade dos torcedores aplaudiu. A outra metade vaiava e mandava baixar a faixa. Mas então os pró-Rivelino diziam para levantar a faixa mais uma vez. E assim foi durante quase todo o jogo. Abaixa, levanta, abaixa, levanta. Minha mãe conta que esse foi o episódio em que ela mais ficou envergonhada de toda a vida. Já para o meu pai foi a glória. Além de levar ao modo dele o apoio ao ídolo, ainda viveu uma tarde de estrela. Tudo por amor a esse fenômeno chamado Corinthians. Rivelino, Kika Goldstein, 2009, Olho sobre tela. Isso aqui é uma coisa que eu percebo muito na torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, sei lá, ela não tem paciência com a base. Ela não tem paciência com garotada. Ela quer que os caras já chegam já mandando ver, mandando bola na rede e tal. E assim, lidar com base, lidar com molecada é diferente. Você tem que ter paciência, você tem que dar mais oportunidades. Eu acho que assim, no caso do Rivelino, ele já tinha um espaço no time, beleza, mas essa falta de paciência da torcida corintiana, ela dificulta muito a vida do próprio Corinthians. Isso é uma coisa que eu acho que o pessoal tem que entender. Se não fosse o pessoal querendo a saída de uma prata da casa, por uma questão da vida, a perda do Paulista de 74, acontece. A gente não foi goleado, foi 1-0, acontece. Mas não, tem gente que, tipo, tem uma visão muito estrita do futebol, tem uma visão muito estrita do que é o Corinthians, e é por isso também que eu abri esse canal. Para que a gente tenha mais noção e consciência do fenômeno que nos envolve, que nos une. Esse pessoal que fica queimando jogador novo, jogador da base, eu acho que... Eu não sei se é uma questão que são notícias plantadas pela imprensa, pressões plantadas pela imprensa, eu não sei, mas eu acho que esse é o tipo de movimento que é danoso, é nocivo ao Corinthians. Tem que tomar mais cuidado com isso, galera, porque assim, essa coisa de ficar queimando molecada, a molecada vai pra fora, estoura aí, e depois a gente fica aqui falando, não quis ficar no Corinthians e tal. Pô, ninguém quis que o moleque ficasse. Então é uma coisa de se pensar, tipo... Isso não só com um jogador de base. Tem muito jogador aí que, tipo, a turma queima sem motivo, sabe? E, tipo, quando abre as janelas de transferência, a gente vê que, tipo, na verdade tem vários times querendo contratar esses caras que a torcida aqui rifa. A torcida rifa, muito jogador. Então, assim, eu acho que um pouco mais de calma aí nessa emoção aí que... Pô, era pro Rivelino ter jogado muito, muito mais tempo no Corinthians. Um domingo inesquecível, Jefferson Martins. Assim que alguém fala em emoção, há jogos que vêm na memória. Entre tantos, da semifinal do Brasileiro de 1976. Saímos na madrugada de sexta-feira para sábado, em 2 carros, para ir para o Rio assistir o jogo entre Corinthians e Fluminense. Chegamos no Rio com o sol raiando e, mesmo sem dormir, fomos dar um passeio pela cidade maravilhosa. Por todas as ruas que passávamos, havia carros com bandeiras do Timão que se uniam numa carreata. Com a carreata já bem grande, avistamos um ônibus vermelho e preto, com o distintivo do Flamengo. Íamos começar uma vaia quando notamos numa das janelas o Russo, na época meio campo do Timão. Percebemos então que o ônibus do Flamengo tinha ido pegar nossos craques no aeroporto para levá-los até o hotel. Aí então é que foi festa mesmo. Mais de 100 carros com bandeiras alvinegras seguindo aquele ônibus até o Hotel Nacional, numa festa indescritível, numa demonstração de amor por um time jamais vista. Chegando ao hotel, descemos dos carros e cercamos o ônibus, cantamos o hino do Corinthians,
Pegamos autógrafos e incentivamos nossos jogadores para a batalha. Dentro do hotel, lembro-me bem, algum fiel vestiu a camisa do Timão numa estátua que ficava junto à piscina. O delírio foi geral. No sábado à noite, a festa foi num bar em Ipanema. A torcida fechou a avenida, parou o trânsito e eu me senti em plena Avenida Paulista. Havia milhares de corintianos e era apenas sábado à noite. Então, o grande dia. Domingo de sol, desde cedo todo mundo nervoso. Quando entrei no estádio, não acreditei. O Maracanã estava preto e branco, milhares de bandeiras alvinegras a provar que nossa torcida merecia mesmo um estádio daquele tamanho. O Timão entra em campo, a adrenalina sobe. Dividimos o Maraca 70 mil corintianos a 400 quilômetros de São Paulo, cada um sentindo que participava de um momento histórico. Decidi contar para os filhos e netos. Depois da festa começa o jogo, a realidade se impõe. O Flu tinha uma verdadeira seleção. Rivelino, o jogador que nasceu no Corinthians, foi tricampeão mundial pelo Brasil e era o maior orgulho da Fiel, agora estava contra nós. Tá vendo? Enfim. Nosso time era modesto, mas valente, guerreiro. Tobias, Russo, Zé Maria, Basílio, Vladimir e outros pareciam fadados a perder o jogo para aquele time de craques que parecia imbatível. Com 20 minutos de jogo, 1-0 pro Flu. E a torcida deles pedia goleada. Mas Deus, que é corintiano, deu uma mãozinha, pois a chuva que caía favorecia mais o nosso time, que entrava em todas as divididas como se fosse a última da vida. Escanteio pela esquerda, Russo dá uma puxeta. Para quem não sabe, puxeta no futebol é a maneira do jogador tocar na bola e fazer com que ela passe por cima de sua cabeça e caia atrás de si. E mete a bola dentro do gol. Delírio total da Fiel. Nossa torcida mandava no Maraca e cantava sem parar. O jogo seguiu tenso e disputado até o final. Ficou mesmo no 1-1. Então a vaga para a final do Brasileiro de 76 seria decidida nos pênaltis. A tensão era total nas arquibancadas. Muita gente chorando, rezando. O mesmo pensamento em todos. Depois dessa invasão histórica, não merecíamos perder nos pênaltis. Seria injusto. Talvez por isso, pela torcida, pela invasão, Tobias resolveu fechar o gol. Catou 3 cobranças e garantiu a nossa vitória. Aí o choro era de alegria. Todos se abraçavam. A Gaviões abriu uma enorme faixa que dizia "Chora Rivelino". A Fiel não arredava o pé das arquibancadas, debaixo da abençoada chuva que nos ajudou a vencer aquele time quase imbatível, que podia vencer qualquer time, mas não era capaz de resistir àquela força que emanava das arquibancadas. Ficou provado então que todo time tem uma torcida, mas nós somos uma torcida que tem um time. Na volta viemos por uma avenida paulista de 400 quilômetros, uma carreata só, todos cantando, gritando, comemorando o dia histórico. Graças a Deus somos corintianos maloqueiros e sofredores. Saudações corintianas. A escolha certa, Renato Pericinoto. Ribeirão Preto, 1977. Eu, garoto de 13 anos, vestindo a camisa da Gaviões da Fiel, que ganhara de um tio, estou de pé, em frente à televisão, agoniado, angustiado. Falta para o Corinthians na direita. Zé Maria levanta na área da Ponte Preta. Vaguinho bate de esquerda na trave. Vladimir cabeceia e o zagueiro da Ponte Preta tira do gol. E então vem Basílio de trás, chuta e a bola entra. Gol, gol, gol. Eu pulava, minha mãe pulava, o prédio pulava, a cidade pulava. Barulho, gritaria total. De repente nos demos conta, ou me dei conta, de que restava ainda esperar os minutos finais para ver o que eu nunca tinha visto. O Corinthians campeão. O juiz apita e a festa começa. Saí para a rua, caminhando, correndo, pulando. A impressão que me dava é que só existia um corintiano sobre a face da terra. Era muita gente comemorando. Fui em direção à Avenida 9 de Julho, tradicional local de comemoração da cidade. Estava lotada, trânsito completamente parado, barulho, fogos e muita comemoração. Eu só tinha visto algo assim 7 anos antes, quando ainda tinha 6, e o Brasil fora tricampeão do mundo. Hoje, aos 45, depois de algumas escolhas erradas ao longo da vida, lembro-me daquele dia com a sensação de segurança e conforto quando temos a certeza de ter feito a escolha certa. Sou corintiano. O pequeno corintiano louco, Fábio José Nalim Rocha. 1988, eu com 13 anos e apaixonado pelo Corinthians. Vi pela televisão o Corinthians ser campeão paulista em cima do Guarani, gol de Viola. Não posso dizer que aquele jogo foi o mais emocionante que já vi, pois todos os jogos do Corinthians têm uma emoção especial, mas me marcou.
Só que meu sonho era ver o Corinthians de perto, em especial aquele time de 1988. Me imaginava junto do goleiro Ronaldo, que até hoje é meu ídolo, perto do Viola, autor do gol do título, e ao lado do inesquecível Birubiru. Todavia, isso era apenas um sonho, afinal eu tinha 13 anos e São Paulo era impossível de tão distante. Até que no dia 28 de agosto daquele 1988 cometi uma loucura. O Corinthians foi para Maringá fazer um jogo amistoso contra o time da casa, o Grêmio de Maringá. Quando fiquei sabendo que o Timão viria, nem dormi. O tempo todo me imaginava ao lado daquele time, dos jogadores que eu só via pela TV e jornais. No dia do jogo, acordei cedinho e fui almoçar na casa da minha avó. Almoçar não almocei, a ansiedade era grande demais. Não via a hora de ir para o estádio ali pertinho. Cheguei ao estádio Willie Davids. Lá, querendo ver aquele Timão de perto, fui para o setor da geral. Que Timão! O técnico era Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção de 1970. Meus olhos brilharam. Assim que acabou o jogo, corri para o ônibus dos jogadores para ver se conseguia ao menos um autógrafo. Que nada, muita gente em volta. Todos queriam seu espaço e eu, com 13 anos, pequeno, ainda tinha que cuidar de um primo de 11 anos que estava comigo. Meu Deus do céu. Permanecemos ali até o ônibus começar a partir. Fiquei decepcionado, voltando para a casa da minha avó. A pé eu ia cabisbaixo. De repente passa por nós o ônibus. Passa e para no farol. Não pensei duas vezes. Corri, pulei no para-choque do ônibus e deixei meu primo para trás sozinho. Seja o que Deus quiser, pensei. Fui agarrado no para-choque até o aeroporto, por cerca de 8 quilômetros. Meu Deus do céu, mano. Assim que parou, eu corri para a porta. Quem desce primeiro? Ninguém menos do que o nosso saudoso presidente Vicente Mateus. Ele me apresentou todos os jogadores, peguei o autógrafo de cada um. O Viola até me pagou um refrigerante, imagina só. Não tirei fotos porque ninguém tinha uma câmera. Os autógrafos, porém, tenho até hoje, inclusive do eterno presidente. Quando cheguei em casa já à noite, pensei que iria apanhar, mas na verdade não estava nem aí pra surra, pois eu tinha um troféu nas mãos. Meu pai estava furioso, claro, só que ao ver aqueles autógrafos me abraçou e falou com certo orgulho: o corintiano é louco mesmo, pior que é. Corinthians, Sara Lima. Dos seus 100 anos de existência, em um terço dele eu faço parte. Construíste uma bela história feita de glórias, feita de futebol arte. Presenciei muitos gols e derrotas, algumas vezes chorei, algumas vezes rezei e muitas vezes quase bati as botas. Mas em todos os momentos, por pior que foram os tormentos, torcendo eu estava lá, mesmo com os rivais dizendo blá blá blá. No fundo, muitos nos invejam, gostariam de fazer parte dessa história, com algumas perdas, mas com muita vitória. Já são 100 anos de existência, para mim são quase 30 anos de pura emoção. E quase todos tenham ciência de que esse é realmente meu time do coração. Se for expressar tudo o que sinto, o texto será longo, pois eu não minto. Mas minha garganta não aguenta e meu coração quase se arrebenta quando a todos eu digo ou no campo eu grito: louco por ti, Corinthians, louco por ti, Corinthians. Perdido na invasão do Maracanã. Hernando dos Santos Filho. Em 1976 eu tinha 15 anos na invasão corintiana no Maracanã. Meu pai, eu e uns amigos fomos de Kombi para lá. Na entrada do estádio me perdi do meu pai, mas achei que sabia onde estava o carro e então entrei sozinho no estádio. Estava de shorts e camiseta do Corinthians e tinha somente um cruzeiro no bolso. Tomei muita chuva, mas vibrei muito com a vitória nos pênaltis. Também vibrei ao ver a nossa torcida dividir o estádio ao meio com a torcida do Fluminense. Quando terminou o jogo, eu já estava meio preocupado, mas achava que encontraria a nossa Kombi. Doce ingenuidade a minha. O Maracanã é redondo e foi impossível achar o carro de noite. Fiquei desesperado, pois estava frio, chovendo e ainda por cima fui hostilizado pela torcida do Flu. Não sabendo mais o que fazer, entrei em um ônibus fretado da camisa 12 e pedi para voltar com eles. Me deixaram ficar no corredor do ônibus, que estava lotado. Chegando em São Paulo, peguei um táxi até onde eu morava. Minha mãe pagou o táxi, claro. Comi alguma coisa e deitei no sofá para descansar. Meu pai chegou umas 6 horas depois, chorando, dizendo que eu havia me perdido no Rio de Janeiro, que havia percorrido hospitais, delegacias e não tinha me achado. Quando me viu deitado no sofá, partiu pra cima de mim e eu só não levei uma surra porque minha mãe impediu, ficando entre nós. Hoje meu pai já é falecido. A nossa opinião sobre eu ter vindo sozinho deixando-o lá
Desesperado, sempre foi divergente. Acho que fiz o certo, ele achava que não, mas o importante mesmo é que vi o Coringão e participei da invasão. O viajante, Vitor Hugo Balasco Serrão. Um fato marcante na minha vida foi o dia em que eu estava indo fazer a matrícula na universidade, em São Carlos, a 240 quilômetros de casa. Entrei sozinho no ônibus. Meu pai tinha me levado até a rodoviária. Menino, 17 anos, sem saber o que aguardar na cidade nova. Coloquei os fones de ouvido e me atentei ao senhor que sentou ao meu lado. A marginal estava parada. O senhor ao meu lado comenta algo que me faz olhar em seu rosto. São Paulo, tudo parado. Ainda bem que estou de mudança, respondi. Ao me virar, deparo-me com nada mais, nada menos que Antônio José da Silva Filho, o eterno Birubiru. Imagine a sensação de estar sentado ao lado de um cara que seu pai falou durante tantos anos. Um cara que você assiste nas reprises e ele lá nos momentos importantes do clube do coração. Nem pensei duas vezes. O senhor me dá um autógrafo? Pedi. Ele, claro, deu. E eu viajei sentado por 2 horas e meia ao seu lado. Falamos de futebol. Ele comentou sobre como foi jogar no Corinthians, como era entrar em campo e etc. Tive a convicção de que era realmente para eu estar fazendo aquela viagem. Qual é a chance de você viajar do lado de um dos maiores ídolos do seu time? Ao chegar ao meu destino, com um aperto de mão, ele me desejou boa sorte e felicidades. Hoje, ao ver campanhas perguntando quem é o melhor, se Maradona ou Birubiru, afirma em tom de pergunta, existe dúvida? É lógico que é o Birubiru. O Maradona não jogou no Timão. A cada dia eu compreendo mais o que meu pai dizia. O Corinthians não é um time que possui uma torcida, é uma torcida que possui um time. A camisa do Timão. Hasek Andrade. Sou corintiano roxo, nasci corintiano. Aos 13 anos, porém, não tinha nenhuma camisa do Timão. Todos os amigos gozavam de mim. Ah, que corintiano que nada, você é corintiano e nem camisa você tem. Acho que você é palmeirense. Tipo de bullying babaca, né? Tipo, coisa do time do povo, nem todo mundo do povo tem dinheiro pra comprar camisa, amigão. Que isso? Como todo corintiano, eu fiquei morrendo de raiva. Nenhum corintiano gosta de ser chamado de palmeirense, Deus me livre. No dia seguinte, peguei escondido da carteira do meu pai uma quantia de dinheiro e fui para a rua. Comprei uma camisa. O modelo da camisa que tinham acabado de lançar. Ao chegar em casa com a camisa, meus pais questionaram onde eu havia conseguido. Eu disse que um colega havia me presenteado. Não acreditaram, me perguntaram do dinheiro e eu disse que não sabia de nada. Levei uma grande surra, mas isso não foi o pior. O pior foi que eles ainda que... Nossa, tem muita gente estranha no mundo, né? Eles ainda queimaram minha camisa. Durante 2 meses não falei com meus pais. Eu não falaria nunca mais, sem maldade. Mas isso passou. Assim que voltamos a conversar, meu pai comprou outra camisa pra mim. Que tolice. Mesmo sabendo que a gente faz qualquer coisa pelo Timão, aprendi com a lição. E com seu gesto de me dar uma nova camisa, também aprendi que amo cada vez mais o Corinthians. Sempre Corinthians. Lilian Nomura da Silva. O Corinthians é uma religião que apareceu em minha vida quando eu era tão pequena que nem sabia pronunciar o nome. Eu torcia mesmo para o Timão. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, tios, toda a família. Nascido e criado no interior do Mato Grosso, acompanhava o Todo-Poderoso pela televisão, rádio e internet. Eis que surge a oportunidade de eu entrar pela primeira vez em um estádio e ver o meu amado clube jogando. Era dezembro de 2005. Eu tinha 12 anos e o nosso último jogo seria no Serra Dourada, em Goiânia, contra o Goiás. Fiquei um pouco chateada porque queria ter visto meu primeiro jogo na nossa casa, o Pacaembu, mas serei eternamente grata ao meu tio Zé por ter me levado para ver o maior dos meus amores ser campeão. Ou melhor, tetracampeão. Inesquecível cada rosto à nossa volta, cada canto entoado, cada gesto. Passados 2 anos, lá vamos nós para Goiás de novo. Dessa vez a situação era diferente. Ficará para sempre em minha memória a defesa de Felipe no pênalti batido por Paulo Baier. Ali tive certeza de que nós não cairíamos. Olhar toda fiel cantando o sofrimento me dava mais força ainda para crer. Lei do engano, foi triste, doído, chorei como criança que era. Em 2008, de tanto pedir, meu pai me mandou estudar em São Paulo. Eu não poderia perder a chance de acompanhar o meu Corinthians de pertinho. Um triste capítulo da nossa história que não deve ser esquecido, muito pelo contrário. Nada melhor que a bela lição que recebemos. E que os erros não se repitam.
Meu pai teve a chance de ver o Corinthians no Morumbi, nosso salão de festas, ser campeão em 1977, depois da longa fila. E eu tive a chance de estar no Pacaembu naquele chuvoso sábado de novembro de 2008, ver, deveras, o gigante voltar. E a Fiel, que nunca abandonou sua maior paixão, sua razão de existência, estava junta. Orgulho é um dos 7 pecados capitais, mas não tem problema. Eu me orgulho de fazer parte desse bando de loucos que faça chuva, faça sol, será Corinthians sempre. As grandes lembranças da vida. Ednei Oyakawa. O futebol, assim como a música, marca nossas vidas e serve como referência para resgatar lembranças de determinadas épocas. As grandes partidas, as copas, as conquistas do time, do coração. Tudo isso ajuda a identificar na memória pedaços da história de cada um de nós. Como exemplo, posso afirmar que eu consigo lembrar facilmente como era meu dia a dia em 1977, quando o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista depois de 23 anos. Ou então lembrar quem eram os meus amigos quando aconteceram fatos como a invasão do Maracanã e a conquista do primeiro Mundial da FIFA. Para quem gosta de futebol, essa associação de marcos históricos é muito interessante, principalmente para quem tem a sorte de torcer para clubes como o Corinthians, que sempre tem acontecimentos marcantes como nas últimas décadas. Minhas maiores lembranças são da década de 1960. Década de grandes transformações, de revoluções em todos os sentidos. Década dos Beatles, da Jovem Guarda, da Bossa Nova, da mini saia, dos festivais de música, da corrida espacial, da chegada à Lua. Década do Pelé. Bem, essa aí foi marcante para mim e para muitos corintianos. Pelé sempre jogou muito contra o Corinthians, era impressionante. Acho até que não fosse o Corinthians, ele não seria aclamado rei do futebol, mesmo porque nunca tinha conseguido se destacar nas Copas até então. A de 1958 não conta, porque foi quando o mundo começou a conhecê-lo. Era pouco experiente e ainda não era rei. Nas Copas de 1962 e 1966 ele mal jogou ou mal parou em pé. E na Copa de 1970, quando foi sensacional, já era rei. Portanto, não fosse o Corinthians. Um dos acontecimentos mais marcantes para mim foi no ano de 1964, mais precisamente no dia 6 de dezembro, num domingo de sol. Era a primeira vez que eu ia ao estádio, ainda menino, justamente num jogo contra o Santos no Pacaembu. Naquela época rolava em paralelo um campeonato de aspirantes e as equipes faziam a preliminar dos times principais. Por causa disso, a torcida chegava mais cedo ao estádio. O Corinthians era o grande destaque da competição. No time, a sensação era um jogador em início de carreira. Seu nome, Rivelino. Mas o time todo era bom. O ataque fulminante tinha um tal de Sérgio Etigo, excelente ponta direita. E o centroavante era o Ney, pai do Diney, que era arisco com a bola nos pés. Naquele jogo ganhamos do Santos por 6-3. Nosso time jogou muito. Fiquei impressionado com a facilidade com que o Riva enfiava as bolas em lançamentos longos de 3 dedos e deixava o atacante na cara do goleiro. Depois veio o jogo principal. Foi bastante disputado, mas contra o Pelé e Coutinho, endiabrados como estavam, seria impossível um resultado melhor. O jogo terminou 7-4 para o Santos. Não chegou a ser uma decepção, pois nosso time jogou com muita raça e caiu de pé. Aliás, não saí do estádio com a sensação de derrota. Muito pelo contrário, para mim o jogo teve 180 minutos e o placar foi de 10-10. Ninguém me tira isso da cabeça. Foi um dia a ser lembrado para sempre. Vi o Pelé fazer 4 gols. E mais do que isso, vi nascer o reizinho do parque. A partir desse dia, eu que já era corintiano, passei a ser mais corintiano ainda, se é que isso é possível. O milagre corintiano, Rodrigo Rodrigues da Silva. A maior loucura que cometi pelo Corinthians ocorreu no dia 27 de maio de 2001. Era o segundo jogo da final do Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Timão havia vencido o primeiro jogo por 3-0 e ninguém acreditava que seria possível deixar aquele título escapar. Porém, mais difícil que ser campeão foi encontrar ingressos para o jogo. Entretanto, uma solução apareceu. Meu amigo Landry, que é deficiente físico, me convidou para ir ao estádio, pois como deficiente, ele poderia levar um acompanhante. Pensei, maravilha. Só que havia um problema, meus amigos Arnaldo e Chico também queriam ir ao jogo. O que fazer? O Landry nos disse que daríamos um jeito, então fomos os 4 rumo ao Morumbi.
Chegamos bem na hora do jogo, já não havia como entrar ninguém. Porém, já estávamos tão perto, não íamos desistir assim tão fácil. Peguei o Landry e saí empurrando sua cadeira de rodas no Morumbi adentro. Para meu espanto, não tivemos resistência de nenhum segurança, bilheteria, nada. Ninguém nos parou. Depois de 5 minutos eu já estava bem acomodado nas cadeiras do estádio. O jogo ia começar, mas e meus amigos, como entrariam? O Landry solucionou, disse Paulo. Não, disse pode deixar que eu vou buscá-los. Fique aí. Eu fiquei. Depois de uns 10 minutos, o Arnaldo aparece empurrando o Chico na cadeira de rodas. Achei engraçado, mas perguntei, cadê o Landry? Meus amigos me disseram, ele ficou lá no carro, você precisa ir buscá-lo. Eu não queria ir de jeito nenhum, sem alternativa, e para não abandonar meu amigo, sentei na cadeira e fui saindo do Morumbi. Escapei de uns 3 tombos, tamanha dificuldade para passar os obstáculos. O pior era não poder mexer a perna, pois muita gente me olhava. Quando eu saí do Morumbi, lembrei que o carro do Landry estava numa subida. Já sem condicionamento algum, olhei para um lado e nada, olhei para o outro. Havia uma galera tapando a visão do segurança. Não pensei 2 vezes, levantei e saí correndo empurrando a cadeira. Nesse momento, muitos começaram a gritar, milagre, o Corinthians salva, milagre, milagre. Foi hilário. No fim, peguei o Landry e voltamos na maior cara de pau para entrar pela 3ª vez no estádio e ver o Timão mais uma vez campeão. Sou corintiano desde criancinha, Antônio Marino de Roberto. Amo o Corinthians desde o campeonato do 4º centenário. Meu ídolo era o Luizinho, o pequeno polegar, com seus dribles estonteantes que faziam a fiel ir à loucura. Entre uma loucura e outra, essa que vou relatar é inesquecível. Quando ainda criança, com 10 anos de idade, meu colégio levava todos os alunos para o ginásio do Pacaembu, na época de Natal, onde eram apresentados espetáculos artísticos e circenses. Naquele domingo, 19 de dezembro de 1954, o Corinthians estava jogando contra o 15 de Jaú pelo Campeonato Paulista, na campanha da conquista do título do 4º centenário. Eu queria a todo custo ver o Timão jogando no Pacaembu. Era uma oportunidade única, pois só conhecíamos os jogadores ouvindo os jogos pelo rádio e raramente assistindo pela televisão. Naquele domingo consegui escapar da vigilância e controle das freiras do colégio e fui ver o jogo do Alambrado no setor das numeradas. Lá assisti a um gol que até hoje continua na minha retina. O gol foi de Roberto Belangeiro, um volante clássico e que jogou também na seleção brasileira. Ele marcou com um sem-pulo maravilhoso de fora da área. E ainda estava comemorando quando 2 freiras acompanhadas de guardas vieram atrás de mim. Procurei escapar, saí correndo, mas os guardas me alcançaram e as freiras me levaram de volta ao ginásio, sob os gritos da fiel, chamando as freiras de urubu e outras coisas mais. Minha primeira vez vendo o Timão jogar no Pacaembu foi muito louca, sensacional e inesquecível. Apesar de ter sido punido e suspenso da escola, além de ter levado a maior bronca dos meus pais, não me arrependo e faria tudo outra vez. Ver o Corinthians jogando ainda mais no Pacaembu vale qualquer coisa. Ainda bem que eu tive essa honra. Corintiano do além, Arthur Henrique Pereira. Meu pai Paulo e familiares não entendiam como podia existir numa família mineira um corintiano. Ué, Corinto fica em Minas. Todo mundo que nasce lá é corintiano. Entre tios, primos e parentes em geral, eu sou o único corintiano vivo. Descobri em certa ocasião que não fui o único. Já com 20 e poucos anos de vida corintiana, estava vendo umas fotos antigas na casa de minha avó paterna, quando entre fotos da família de tempos remotos, me surpreendi com uma foto preta e branca de um time de futebol. Com muita curiosidade, olhei-a fixamente e identifiquei que se tratava do Esporte Clube Corinthians Paulista. Na imagem, os jogadores estavam em formação tradicional, portando ao longo do corpo uma faixa de campeão do 4º centenário. Fiquei tão impressionado com o que vi e que perguntei, vó, de quem é essa foto? Era do seu avô, uma das paixões dele, respondeu minha avó Vica. Fiquei tão feliz em saber que não era o único corintiano da família, então pedi a foto para ela. Desculpe, mas não posso dar, é uma das poucas coisas que tenho de lembrança do seu avô. Entendi o apego da minha avó por aquela foto. E fiquei tão impressionado que comecei a pensar, corintiano é mesmo concebido. Nasci numa família mineira que é dividida entre cruzeirenses e atleticanos, e como pode vir um corintiano? Certa vez meu pai me disse que não sabia como eu era corintiano, pois ninguém havia influenciado. Mas isso ninguém influencia. Ninguém influencia. Quando você
chega em certa idade, que você começa a entender como as coisas são, você sempre vai se pegar, estando no Brasil, você sempre vai se pegar vendo o jogo do Corinthians. E aí começa. Comigo foi assim, com um monte de gente que eu conheço foi assim. Então, é, basta um jogo. Basta um jogo pra pessoa se identificar e, dependendo do jogo, a pessoa nunca mais vai esquecer. Eu, sinceramente, não lembro qual foi o primeiro jogo que eu vi, mas eu lembro que eu vi e foi Vitória. E foi de virada, não lembro agora. Mas o ano eu lembro, foi 2005, mas lembrar qual foi eu não vou lembrar. Mas assim, de lembrar a sensação de você ver assim, tipo, pô, da hora. Os outros times não são assim. Esse é o pensamento primordial. Ninguém havia influenciado. Agora, sei que fui influenciado por meu avô Aristeu. Mas influenciado como se eu não conheci meu avô e nem meu pai o conheceu? Meu avô morreu aos 28 anos e na ocasião meu pai tinha apenas 4 anos. Será que existe influência espiritual? Ser corintiano ultrapassa a barreira do além e influencia o mundo dos vivos? Contei ao meu pai sobre o ocorrido. Ele ficou bastante surpreso e emocionado. Sentindo a importância da descoberta, quis pessoalmente ver a foto. Chegou a comentar que ainda estava conhecendo seu pai depois de quase 50 anos de sua morte. Depois disso, respeitosamente, meu pai acolheu em silêncio o Corinthians, chegando em alguns momentos a assistir os jogos. A minha felicidade corintiana foi completa quando, em um dia comemorativo, a minha avó me deu a foto de presente. Disse: Tome, você vai cuidar melhor da foto. Certamente esse era o desejo do seu avô. Após obter a foto, senti que o espírito corintiano do meu avô Aristeu estava sempre presente. Percebi que ser corintiano estava além da derrota e da vitória. É um estado de espírito, é um amor incondicional inexplicável, é um compartilhar cósmico, é divino, é simplesmente corintiano. Esporte Clube Corinthians Paulista, campeão do quarto centenário. Campeão dos anos 50, Daniel Azulay, 2009, tinta vinílica sobre tela, técnica mista. O absurdo da lei, a ironia do acaso e o sabor da vingança. Cadi Onan. Precisava ir para a Argentina e o meu RG estava danificado. Para evitar problemas, fui fazer uma segunda via. O melhor horário para fazer o documento era entre 18 e 19 horas. No local mesmo dá para tirar uma foto. Então não me importei em fazer isso antes. E lá fui eu, por volta de 18h10, trajando uma camisa do Corinthians. Como quase sempre, deixei minha casa rumo ao desafio. Desafio que logo de cara começou a encrencar. Oi, quanto que é a foto para documento? 6 fotos, R$ 5. Tá, quero tirar. Não pode. Por quê? Não pode tirar com camisa de time, que eu acho uma tolice imensa. Mas por que não? Não sei, moço, mas não pode. Tá vendo? As pessoas nem sabem por quê. Elas falam essas coisas. Elas, tipo, encrencam com alguma coisa, tipo, normalmente, provavelmente esse cara não era corintiano. Aí o cara ficou com frescura pra tirar a porra da foto. Pronto, se eu tivesse que voltar para casa a fim de trocar de camisa, além de ficar muito puto, não daria tempo para completar a missão. Felizmente pensei rápido e fui falar com um amigo que por lá labutava. Por favor, onde encontro o Felipe? Nas mesas. Foi até as mesas. Fala, Sema. E aí, meu? Disse ele no carregado sotaque paulista. Cara, seguinte, tem uma camisa para me emprestar? Não se pode tirar foto com camisa de time para documento. Putz, meu, a única camisa que eu tenho na mala também é do Corinthians. Mas ó, eu já peguei várias fotos com camisa de time, vê direito isso lá na frente. De volta, a moça das fotos falei: Oi, então, conversei com um colega que trabalha aqui. Que colega? O Felipe Brito. E ele, um magrelo, altão? Esse, adoro ele, sempre pentelho. Então, mas acontece que ele não tem uma camisa pra me emprestar, mas disse que já pegou gente com foto com camisa de time várias vezes. Olha, moço, se eu tirar a foto e não te deixarem fazer o documento, vai ficar bravo comigo. Não quer falar com a supervisora antes? Ah, tudo bem. E lá fui eu falar com a supervisora. Oi, boa tarde. Eu queria tirar uma segunda via de RG e não estão me deixando tirar foto porque estou com camisa de time. Não pode mesmo? Não. Mas por que não? Vamos ver a pérola.
E ela, com a única cara de quem tinha ouvido uma pergunta inconveniente, disse: porque é documento. Foda-se que é documento. O documento do cara, o cara tira com a foto do Corinthians, com a camisa do Corinthians, palhaçada. Porque é documento. E o que é que tem? Documento é coisa séria. Ai, nossa. Tipo, gente que cresceu na ditadura. Meu time é coisa séria pra mim, exatamente. Mas não pode. Antigamente tinha que tirar até de gravata. Ai, antigamente. Hoje é outros tempos. Só se for antigamente, nos tempos do meu avô, porque meu pai tá de regata e Black Power no RG dele. Tem alguma lei que diz isso? Tem. Qual? Não sei, mas não pode, tá vendo? É tudo burocracias inventadas na hora, né? E virou as costas. Inconformado, liguei para um amigo que é meu que é advogado. Me diz uma coisa, estou aqui para tirar meu RG e não estão me deixando tirar foto com a camisa do Corinthians. Tem alguma lei que diz que não pode tirar foto para documento com camisa de time de futebol? Olha, que eu me lembro, a lei sobre documentos diz que tem que ter fundo branco e não pode ter nenhuma manifestação ideológica. E time é manifestação ideológica? Pode ser entendido como. Beleza, valeu. Que maravilha. Se a minha camisa dissesse Deus é fiel, duvido. Exatamente, exatamente. O cara matou a pau aqui. Duvido que me impediram de tirar a foto. E se Deus é fiel não é ideológico, eu não sei mais o que é. Bom, mas já eram 18h30, meu tempo estava se esgotando. Resolvi forçar a barra, voltei para a moça das fotos. Oi, olha, e se eu colocar a camisa ao contrário? O que a supervisora disse? Que não pode camisa de time, mas não disse nada ao contrário. Olha, moço, é melhor eu não fazer, senão vai sobrar pra mim. Ciente de que tanto ela quanto a supervisora só cumprem alguma determinação estúpida, isso aí, estúpida foi eu que falei, alguma determinação vinda de cima, segurei minha raiva e tentei pensar. Lembrei de um amigo que trabalhava ali perto, onde daria pra ir e voltar em tempo. Restava torcer para que ele estivesse lá e para que tivesse uma camisa para emprestar. Fala Didi, fala Mandioca, tudo bem? Tudo. Rapaz, diz uma coisa, você tem uma camisa para me emprestar? Não estão me deixando tirar foto pro RG com essa camisa do Corinthians. Pô, cara, só se for uma da loja. Mas eu não tenho grana para comprar. Não esquenta, vai lá, tira a foto e depois me devolve. Agradeci e fui correndo, já eram 18h45. Cheguei, a moça da foto sorriu. Conseguiu? Consegui. Então vamos rápido que eu já tô para fechar. Entrei na cabine, coloquei a camisa emprestada, preta, e então a surpresa, a estampa na frente era verde. Muita sacanagem. Estiquei a camisa para baixo o máximo que pude e tirei a foto mesmo assim. Das 6 fotos, uma saiu sem o verde. Era essa. Dei entrada no pedido e esperei. Rapidamente fui chamado para ser atendido. Guichê 24, só faltava a atendente ser santista, não era? Mesmo assim, depois de tudo, resolvi que era a hora da vingança. Coloquei minhas impressões digitais, confirmei os dados e esperei pela hora da assinatura. Assina aqui do jeito que vai ficar no RG. Precisa ser igual ao antigo? Não. Não tive dúvidas. A mulher olhou para o papel, olhou para mim, olhou para o papel, olhou para mim, olhou para o papel mais uma vez e perguntou: Você escreveu Corinthians? Sim. Olha, não sei se pode. Pode sim, a assinatura é minha, faço como quiser. Espera que eu vou perguntar. Imaginei ela mostrando para a mesma supervisora de antes. Iam achar que eu tava de sacanagem com as tradições e os bons costumes desse país tão sensato chamado Brasil. Mas tive sorte. O outro atendente a quem tinha consultado confirmou que podia. Meu novo RG tem uma foto com o cabelo desarrumado e um sorriso cansado e uma assinatura com a letra de criança. Mas deu Corinthians. Mesmo que aos 47 do segundo, ou melhor, aos 19h20, 19 horas e 20 minutos, no placar moral deu Corinthians. Simpatia corintiana e o fim do jejum. Rafael Yelis Alckmin. Meu pai nasceu em 1955, o primeiro ano do nosso jejum de títulos. O primeiro jogo de futebol que ele viu no estádio foi do Palmeiras, Ademir da Guia, contra o Santos de Pelé, 5-0 para o Palmeiras, no Parque Antártica, em 1965. Tinha tudo para não ser corintiano, mas não era assim que ele tinha nascido. A partir do momento em que começou a acompanhar o Corinthians, não parou mais, ia a todos os jogos em São Paulo, no interior e até mesmo em outros estados. Assistia inclusive aos treinos, voltando de vez em quando, de carona com Rivelino. Em 24 de outubro de 1976, ele e alguns amigos fundaram a Simpatia Corintiana do Bom Retiro, a primeira torcida de numerada do Brasil. Uma torcida com mais de 50 associados, com direito à faixa, bandeira e carteirinhas de sócios. A sua carteirinha é a de número 2, afinal o número 1 sempre foi e será o Sport Clube Corinthians Paulista.
Foi um dos mais de 70 mil corintianos a invadir o Maracanã em 5 de dezembro de 1976 e presenciar, debaixo de muita chuva, a classificação do time contra o poderoso Fluminense. Mas a história mais marcante aconteceu, obviamente, no Campeonato Paulista de 1977. O Corinthians havia acabado de perder para o Guarani por 1-0 no dia 21 de setembro. No Pacaembu, meu pai desceu aos vestiários e lá encontrou os membros da comissão técnica. Ao conversar com eles, ouviu do preparador físico, professor José Teixeira, a seguinte frase: "Menino, nós vamos até Ribeirão e vamos ganhar do Botafogo. Depois a gente vai ganhar da Portuguesa e passar pelo São Paulo e vamos ser campeões." Meu pai, apesar de acreditar, como todo corintiano, imaginou: acabamos de perder para o Guarani pela terceira vez no campeonato e não ganhamos nenhuma vez a Ponte Preta. Mesmo se conseguirmos essas 3 vitórias e chegarmos à final, como é que vamos ser campeões? No dia 25 de setembro, o Corinthians venceu o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0. No dia 29 foi a vez da Portuguesa perder por 1-0. Em 2 de outubro, batemos o São Paulo por 2-1 e nos classificamos para a grande final contra a Ponte Preta, o melhor time do campeonato. No primeiro jogo da final, em 5 de outubro, meu pai e toda a simpatia corintiana estavam presentes no Morumbi e viram Palhinha fazer o único gol do jogo. Essa vitória por 1-0 foi a primeira do Corinthians sobre a Ponte Preta, nos 4 jogos disputados no campeonato até aquela partida, o que encheu de esperança todos os fiéis torcedores. No dia 9, a torcida corintiana bateu o recorde de público do estádio do Morumbi, e meu pai fez parte dos 146 mil que proporcionaram essa festa histórica. Infelizmente, após a lesão de Palhinha e o gol de Vaguinho, seu substituto, a Ponte Preta virou com Dica e Rui Rei, vencendo por 2-1, adiando assim o fim do nosso sofrimento para o terceiro jogo. 13 de outubro de 1977, quinta-feira. O tempo na faculdade não passava e tudo que meu pai conseguia pensar era no jogo. Vestiu a mesma roupa que usou em todos os jogos do campeonato e seguiu para o Morumbi. Apesar da dúvida que havia de uma possível virada da Ponte, a confiança no título era maior. O público presente não era tão grande como no domingo anterior, mas a nação corintiana espalhada pelo mundo certamente estava ligada àquele local e momento de uma maneira que somente o torcedor corintiano podia entender. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Rui Rei é expulso pelo árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha, depois de reclamar assintosamente, deixando a Ponte Preta com 10 jogadores e sem seu principal atacante. As chances aparecem para os dois lados, mas a bola insiste em não entrar. Isso até os 36 minutos do segundo tempo. Em uma tentativa de cruzamento de Zé Maria, a bola bate na mão de Ângelo. Aos 36 minutos e 40 segundos, Zé Maria cobra a falta. Basílio desvia de cabeça, a bola atravessa a área e sobra para Vaguinho, que chuta no travessão. Volta para Vladimir, que cabeceia na cabeça de Oscar. Aos 36 minutos e 47 segundos, Basílio solta o pé, fazendo a Fiel soltar um grito entalado há muito tempo. Nesse momento de comemoração, alegria e empolgação, meu pai resolve descer o vestiário do Corinthians, corre sozinho em direção aos elevadores do estádio, apesar do acesso ser proibido. Esperando pelo elevador estava Chico Mendes, o charutinho, folclórico dirigente alvinegro, famoso por estar sempre fumando um charuto. Este o abraça aos gritos de "é campeão", e ambos descem juntos. No elevador ele continua muito agitado, falando toda hora para meu pai: "é campeão". Deixando os elevadores, saiu correndo em direção às escadas de acesso ao gramado. Porém, chegando perto, viu o portão fechado e esperando ao lado perto dos vestiários estava Palhinha, ainda machucado e por isso fora do jogo. Meu pai então o apoia no ombro e grita para o segurança: "Pô, abre o portão aqui, o Palhinha precisa subir". Então abrem o portão. Meu pai sobe para o gramado, levando junto com ele o Palhinha. Ao terminar de subir as escadas, ele pôde ver o anel superior das arquibancadas completamente pintado em preto e branco, em um mar de gente à beira do campo. Nesse momento o jogo já havia passado dos 40 minutos e Geraldão e Oscar haviam acabado de ser expulsos. O nosso camisa 9 passou ao lado do meu pai, xingando e desabafando, botando para fora toda a ansiedade e angústia que atingiam todo o torcedor corintiano. Meu pai estava lá ao lado da comissão técnica, dos jogadores, todos de pé, pedindo o final da partida. Quando o Dulcídio pegou a bola nas mãos e apitou o final da partida, meu pai imediatamente correu em direção ao Brandão e deu-lhe um forte abraço. Um abraço de agradecimento, de gratidão e felicidade. O corintiano estava de alma lavada. Era o fim do jejum de títulos do meu pai,
Era o fim do jejum do Corinthians. Depois de algum tempo, comemorando no campo com outras centenas de torcedores que invadiram o campo naquele dia, meu pai resolveu voltar ao vestiário do Corinthians. Ao entrar, foi imediatamente cumprimentar o técnico Oswaldo Brandão pela conquista. Estavam lá todos os jogadores, comissão técnica e até mesmo o governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins. Todos comemorando o título e a quebra do tabu. Um dos mais eufóricos era o argentino Héctor Vieira, que pouco jogou em sua passagem pelo Timão. Meu pai pegou alguns autógrafos, Basílio Brandão, Paulo Egídio e Palhinha, que inclusive colocou a data errada, 12/10. Cumprimentou mais alguns jogadores e foi encontrar com os seus amigos fora do estádio. Após mais algum tempo de comemoração pelas ruas da cidade, ele foi para casa dormir feliz, assim como outros milhões de corintianos fizeram depois de 23 anos. Muito amor pelo Corinthians até o fim. Lorena do Carmo. Nunca fui a São Paulo. Nunca sequer vi o Corinthians de perto. Muitos me perguntam o porquê de tanta dedicação e porquê de tanto amor por um time de futebol. Já tentei várias vezes buscar uma explicação para o sentimento de ser fiel, mas chegou à conclusão de que ser corintiana basta, não precisando de porquê algum. Mesmo estando tão longe de mim, o Corinthians ocupa um dos maiores espaços, se não o maior do meu coração. Às vezes sou questionada se já presenciei algum jogo ao vivo no estádio. Quando respondo que não, riem de mim e me dizem que torcedores de verdade acompanham seus times por onde quer que ele vá. Quando se tem possibilidade, né, amigo? Quando não se tem, não se tem. É simples. É simples. Não é só corintiano quem mora na capital, não. Quando respondo que não, riem de mim e me dizem que torcedores de verdade acompanham seus times por onde quer que ele vá. Não concordo com isso. O Corinthians está comigo o tempo todo. Exatamente. Quem é corintiano de verdade respira Corinthians o tempo todo. Não precisa estar sentado num banco de estádio, não. Até quando eu durmo sonho com o Corinthians, eu também, com certeza. Esse papo de, só é corintiano quem mora perto, quem vai no estádio. Meu, sinceramente, isso daí não procede nem um pouco. Eu já sonhei tantas vezes com o Corinthians que eu perdi a conta. E sonhei com um gol que Chicão ia fazer. Chicão fez na final do Paulista de 2009. Não é só questão de frequentar, não. Isso daqui é uma visão deturpada e elitista. Principalmente nos dias de hoje, em que o ingresso é tão caro. Se só é corintiano que entra no estádio, desculpa. Isso daí tá completamente equivocado e excludente. Até quando eu durmo sonho com o Corinthians. Eu sou uma torcedora de verdade, sim. Não presenciei Dida, Neto, Ronaldo, Gilmar, Sócrates, Vladimir, Basílio, etc. E vagamente me lembro de Carlitos por conta da minha pouca idade. Mas vi Felipe, André Santos, Chicão, Herrera, Dentinho, Christian. E o maior acontecimento de todos os tempos, aquele que deu espaço para todos os meios de comunicação desse país e que vai ficar marcado na memória do Corinthians para sempre, o rebaixamento. Meu amor desceu em 2007, descemos e subimos ao lema de eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. Aquele dia, 2 de dezembro de 2007, lembro-me como se fosse hoje, o Goiás vencia o Internacional por 2-1 e meu coração já diminuía, acho que de angústia, ao mesmo tempo misturado com medo e dor. Quando o juiz apitou o final do segundo tempo de Corinthians e Grêmio, olhei para o placar e pensei não, eu vi meu mundo cair. Andrés disse que estávamos no fundo do poço, realmente estávamos. Não tanto, né? O Andrés conseguiu levar o Corinthians para um fundo de poço bem maior depois disso. Vi Mano Menezes, mestre Mano, entrar e falar que o Corinthians seria o principal projeto de futebol brasileiro em 2008. Fixada atentamente no professor, percebi em sua expressão e em seus lindos olhos azuis palavras de esperança. A partir daquele momento, vi que a vida não era só chorar, como eu fazia constantemente pelo leite derramado, mas sim levantar a cabeça e acreditar. Eu passei a acreditar que o Corinthians voltaria para o lugar do qual, de fato, nunca deveria ter saído. Mas que, por ironia do destino ou simplesmente vontade de Deus, aconteceu. Vi Felipe covardemente ser chamado de mercenário por causa do seu contrato. Vi Fábio Ferreira ser chamado de cachaceiro e vi também que alguns fiéis estavam movidos pelo ódio da Série B.
Mas aquele gaúcho estava realmente certo. O Corinthians foi o principal projeto do futebol em 2008. Passados alguns meses, vi um peso enorme sair das minhas costas e a alegria rondava novamente meu coração. 25 de outubro de 2008 e o ano de sofrimento do Corinthians na segunda divisão foi superado, definido com 6 rodadas de antecedência, depois da vitória no Pacaembu sobre o Ceará por 2-0. Embalado ao som do rei, nunca cantei o trecho. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Com tanta força e alegria como naquele dia. Costumo dizer que o Corinthians não está no meu coração, está na minha alma. O coração um dia irá parar de bater, mas a minha alma será eterna, e por isso serei sempre fiel, até depois de morrer. Nunca soube explicar o motivo de amar, admirar e torcer tanto pelo Corinthians. Só sei que a partir do momento em que me declarei corintiana, vi minha vida com muito mais brilho e cor. Percebi que ganhando, perdendo, subindo, descendo, o Corinthians nunca sairia da minha vida. Adotei os princípios da lealdade, humildade e procedimento. E o sigo com raça, sem um pingo de arrependimento. Torcer pelo Corinthians não é somente vestir uma camisa com o escudo, acompanhar os jogos, a tabela e adorar como todos os outros times. Torcer pelo Corinthians é como estilo de vida, é ter fé sempre, qual uma religião. Somos, afinal, protegidos por São Jorge. Torcer pelo Corinthians é ser, além do que já disse, maloqueiro e sofredor. Maloqueira e sofredora, graças a Deus eu sou. Não conto nenhuma loucura que já fiz pelo Timão nesse relato, até porque nunca cometi nada exagerado. Me faltaram oportunidades, confesso. Minha intenção aqui é retratar o imenso amor, carinho e dedicação por esse time de futebol que encanta o mundo e principalmente meu coração. Pelo Corinthians largo tudo, pelo Corinthians eu morro. Obrigado, meu Deus, por colocar o Esporte Clube Corinthians Paulista no meu caminho. Obrigado, jogadores que, corintianos ou não, defendem o meu time com tanta raça, tanta força. Obrigado, professor Mano, pelos seus ensinamentos. O senhor é muito mais do que um professor, o senhor é o meu mestre. Obrigado, Corinthians, por fazer de mim uma pessoa mais feliz e por estar ao seu lado. Obrigado por existir. Parabéns pelos seus 100 anos. Corinthians, o mundo aprendeu com você o verdadeiro sentido da felicidade e amor. Que venham mais e mais séculos, que venham mais e mais alegrias. Te amo, meu Corinthians, mais do que a mim mesmo. A Feijoada e o Timão, Euclides Braga Evangelista Júnior. Bom, a minha história não foi exatamente uma loucura para estar ao lado do Timão, mas uma loucura de amor incondicional pelo Timão. Nasci em berço corintiano, graças a Deus e ao meu pai, o Sr. Euclides. E a cada ano que passava, meu amor pelo Corinthians foi ficando cada vez maior. Acompanhava o dia a dia do clube pelos noticiários e já tinha até desfilado pela Gaviões da Fiel em 1995, ano do seu primeiro título pelo Grupo Especial. Foi algo simplesmente inesquecível e que só aumentou o meu amor pelo Coringão. Mas minha história, na verdade, aconteceu na semifinal do Paulistão de 2001, contra o Santos, no Morumbi. Era dia das mães, e haveria uma feijoada de almoço em casa. Viriam tio e primos, praticamente todos são paulinos. Cheguei em casa bem próximo ao início do jogo e não quis comer antes para não passar mal, pois sabia que fortes emoções viriam. O primeiro tempo foi cheio de fortes emoções, com 2 pênaltis perdidos, um para cada lado e um gol para cada time. Esse resultado daria a vaga na final para o Santos. Durante o intervalo, de cabeça quente e nervos à flor da pele, resolvi que iria almoçar. Não tive dúvida, detonei na feijoada que, como sempre, estava fenomenal. Comi muito mais do que deveria. Acho que descontei toda a minha ansiedade, nervosismo, raiva e a mistura de sentimentos exercitando os talheres. Não sabia que o pior ainda estaria por vir, pois no segundo tempo o Timão dominou o jogo, todos os espaços do campo, o tempo de bola e todas as estatísticas da partida. Mas o gol não saía de jeito nenhum. Lá pelos 35 minutos do segundo tempo, todos na sala de casa viam minha expressão de nervosismo e provavelmente tentavam me acalmar, pois sabiam o quanto eu havia comido. Lá pelos 40 minutos, meu tio São Paulino com ar de deboche disse: Júnior, relaxa, filho. Você está aí sofrendo e eles não estão nem aí. Ai. Todo São Paulino vem com essa conversa cansada, né? Assim, eles não conseguem se dedicar por alguma coisa sem pensar em retorno financeiro. Eles não estão nem aí pra você. Seu salário continuará o mesmo, eles continuarão ganhando rios de dinheiro. Não vai mudar nada perder ou ganhar pra eles. Não vale a pena sofrer assim. Meu querido, se não tivesse torcida, não teria time. Se não tivesse ingresso vendido, não teria ninguém ganhando nada.
Para com essa frescura. A essa altura da partida, todos concordavam com as palavras do meu tio Manuel. Eu era o único na sala acreditando no gol que nos levaria à final. Não posso me esquecer também de que no prédio em que estávamos havia torcedores de todos os times. Naquela tarde eram todos os demais contra o Corinthians. Não é só naquela tarde não, toda a vida foi assim. Todos se unem contra nós. Todos se unem contra nós, por isso que a gente tem que se unir entre nós. Senão a gente vai ser sempre superado, sempre vencido. Naquela tarde eram todos os demais contra o Corinthians, claro. Meus vizinhos anticorintianos gritavam em suas janelas contando vitória e eu me irritava. Aos 45 minutos me ajoelhei na sala pedindo a São Jorge, a Deus e a todos os santos, que o gol saísse naqueles 3 minutos de acréscimo. O grande momento da insistência, da garra e do amor corintiano estava por vir. Então, aos 47, sei lá quantos segundos, Ricardinho faz um golaço. Quando a bola entrou, tenho certeza de que assim como meu coração veio à boca e deu uma olhadinha no mundo, a feijoada também subiu o elevador. Gritei na janela para os meus vizinhos. Gritei na outra janela pela rua. Desentalei um grito que estava sendo preparado durante todo o segundo tempo. Bom, o que aconteceu depois você já pode imaginar, não é? Vi aquelas cenas dos jogadores santistas chorando com uma felicidade sem limites. Ah tá, felicidade de quem viu os caras chorando, tá bom. Assim, depois do jogo, me deitei para descansar das fortes emoções. O que aconteceu nos minutos que se passaram não me lembro, porque eu tive uma congestão e acabei desmaiando. Minha irmã me levou ao hospital com uma amiga nossa e eu acordei numa maca do Oswaldo Cruz, com um soro na veia. E o mais engraçado é que quando eu acordei, o médico me deu uma bela bronca e ainda me disse que eu não deveria falar muito sobre futebol, porque ele era santista e poderia colocar um purgante ou coisa assim no meu soro. Ele ainda disse que, pra piorar, eu era o segundo corintiano que tinha dado a entrada no hospital passando mal. Isso é ser corintiano, vai Corinthians. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai curtir o assunto. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo da história do nosso amado Coringão. Lembrando, pessoal, que aí na descrição tem vários links de livros que vocês podem adquirir na Amazon. E ao adquiri-los, você vai estar ajudando o canal a ganhar uma comissão em cima disso. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians.